Shalom, shalom, paz e graça, que Deus abençoe. Queridos, espero que vocês tenham tido uma semana de bênção, de paz, que o Eterno tenha repousado sobre a sua casa, que você tenha vivido dias extraordinários em nome de Jesus. Eu quero deixar um aviso para vocês antes de a gente entrar em um contexto aqui muito gostoso e interessante. Vocês que são inscritos no meu canal, deixa lá seu comentário. Traz um tema para que nós possamos discutir, para que nós possamos interagir. Deixa lá sua pergunta. Gosto muito de tirar perguntas, então passa as perguntas para cá, deixa lá o seu comentário que eu respondo, tá bom? Deus abençoe abundantemente em nome de Jesus. Olha só, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, a palavra do Eterno diz assim para nós: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Queridos, veja bem, Deus, ele mostrou um princípio para o homem. Quando Deus sopra sobre a vida de Adão, Deus não só assopra a vida, mas também um conteúdo. E esse conteúdo que foi posto na vida do homem chama-se obediência. Existe um conteúdo na sua vida que se chama obediência. Só vive os requisitos do Eterno aqueles que honram os princípios que estão sobre a sua vida. Talvez você esteja ainda querendo crescer, esteja ainda em um nível onde você não consegue chegar. Talvez você esteja paralisado em alguma situação. Por que será? Reveja bem os seus conceitos. Você está honrando o princípio de Deus? Olha, que quando o homem ele desonrou um princípio, uma ordem que foi estabelecida pelo Senhor, ele perdeu toda a origem de relacionamento com o Pai. O primeiro homem, Adão, ele bloqueou em si mesmo algo que ele tinha diretamente com o céu. O que retém o seu próprio crescimento é a sua rebelião. E um homem, querendo ou não, ele se rebeliou contra Deus. Toda vez que você quebra um princípio de Deus sobre a sua vida, você está se rebeliando contra o Pai. E Adão, ele se rebeliou contra Deus. Ele fez a mesma coisa que um dia Lúcifer, ele fez diante do Senhor. Lúcifer, ele se rebeliou contra Deus. Ele foi contra os princípios. Ele foi contra o seu Senhor. Então, por esse motivo, ele se rebeliou e foi expulso daquela origem que ele tinha com o Senhor. Agora, o homem, toda vez que ele rompe os princípios de Deus na sua vida, ele se rebelia contra Deus. Então, Adão, ele se rebeliou contra Deus, rompendo os princípios de Deus dentro de si mesmo. Talvez você esteja passando por um momento onde você não consegue crescer, onde você não consegue avançar. Por quê? Porque você está rompendo os princípios de Deus em você mesmo. Você está se rebelando contra o Pai. Não tente quebrar os princípios. Não tente achar que o que você for fazer, o que você faz, pode ser melhor ou pode resolver o problema. Aceite a estação da sua vida. Concorde com aquilo que Deus está proporcionando para você, sendo bom ou ruim. O problema das pessoas é que as pessoas hoje querem ouvir o que elas querem ouvir, mas não querem ouvir o que Deus está a dizer. É por isso que as pessoas sofrem, é por isso que as pessoas choram, é por isso que as pessoas estão como estão. Por quê? Porque não querem honrar o princípio de Deus que foi estabelecido na sua vida. Vou te dizer uma coisa, querido. O que Deus cria, Ele sustenta. O que Deus ele não cria, Ele não sustenta. Se você criar algo na sua vida que não foi o Senhor que condicionou isso sobre a sua vida, Deus ele não vai sustentar. E consequentemente, você vai sofrer por essa ação. Deus ele só sustenta o que Ele cria. Ele não sustentou Adão naquele momento. Ele criou Adão, sim, mas ele não sustentou porque Adão quebrou um princípio. Adão se rebeliou contra Deus. Ele se rebeliou, então a partir do momento que ele se rebelia contra Deus, ele perde todo o seu direito. Tudo aquilo que ele tinha diante do Senhor, que ele tinha com a Eterna, ele perdeu, que nem Lúcifer no princípio. Lúcifer podia ser o que foi, como ele era, mas ele perdeu por se rebeliar contra Deus.
Às vezes a gente agimos de tal forma, de tal maneira diante do Senhor e não percebemos muitas das vezes que estamos nos rebelando contra Deus. Às vezes são aquele pedacinho, aquele pequeno, são quebras de princípio, mas a gente passa por enganado e acha que não é nada. Mas é uma quebra de princípio, sim. E isso gera uma rebelião contra Deus. Então são coisas que nos permite que nós não possamos alcançar o extraordinário do Senhor. A palavra diz que nós devemos ser santo, como Ele é. Talvez a gente não consiga, o ser humano não possa chegar num estado perfeito de 100%. Mas, irmão, entregue o seu tudo ao Senhor. Entregue o seu tudo, o que você puder dar, dê, sacrifique. Sacrifique ao Senhor. Se você só consegue 80, se você consegue 90, se você consegue 99, não importa. Mas sacrifique o teu coração para Deus. Eu tenho o que eu vejo, mas eu sou o que eu construo. Talvez você esteja vendo algo e você perceba que o que você está vendo é aquilo que você é ou aquilo que você quer. Mas na verdade, o que você é aquilo que você constrói. Construa não como o primeiro Adão, que quebrou o princípio, mas construa como o segundo Adão, que veio e restaurou os princípios. A diferença do primeiro e do segundo Adão: o primeiro Adão veio da terra, mas o segundo, ele veio do céu. Ele é espiritual e nós aprendemos com ele, ele é exemplo para nós. Então seja como o segundo Adão. Veja o seu futuro e faça dele a sua morada. E o Senhor está dizendo para você nesta noite: até quando as suas vontades vai ser maior do que a minha? Aceite os processos e viva os processos de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus, a sua casa, a sua família. Eu quero liberar a bênção sobre o seu território. Que seu território seja abençoado e bem-sucedido pela graça do Eterno, em nome de Jesus. Não se esqueça, deixe o seu comentário aí. Aquilo que você quiser discutir, se você tem uma pergunta, se você tem uma dúvida, eu vou fazer questão de te responder com aquilo que o Espírito lhe ministrar. Então, comenta aí, compartilha, tá? E vamos nessa, vamos navegar na unção do Espírito, vamos navegar nesse barco de avivamento em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, Shabbat Shalom, até mais.